3 eleições no prazo de um ano? O Observador transforma-se no palco do cenário eleitoral. Não estamos aqui para agradar e nem sequer tentamos. Escrevemos para informar. Garanta o acesso a todos os conteúdos e acompanhe ao minuto. 3 eleições, uma assinatura, toda a informação. Assina em observador.pt, agora com 49 € de desconto. Bem-vindos a mais um Sob Escuta especial legislativa. Estamos a falar com os líderes partidários que concorrem às próximas eleições. Hoje temos connosco Paulo Raimundo, da CDU. Bem-vindo, obrigado. Paulo Raimundo, tem repetido nos últimos dias, tem feito questão de repetir que o PCP... Tenho repetido muita coisa, não vai ver, eu tenho feito. Mas o PCP, afinal, é a favor das contas certas, não é? Mas... Na verdade, não é bem isso, pois não, porque o PCP acha que o país devia ter um déficit, devia explorar ao limite as possibilidades do déficit, não é? Bom dia, obrigado por esta entrevista, é um gosto estar aqui. Sim, quer dizer, nós temos instrumentos que estão disponíveis. Eu até diria mesmo, a partir de regras com as quais nós não concordamos, aquelas que são delimitadas a partir da União Europeia, que nos permitem fazer opções. Nós, quando queremos comprar uma casa e não temos dinheiro, temos que nos endividar para poder comprar uma casa, né? Ficamos com esse déficit, em alguns casos, durante 40 anos da nossa vida. Não quer dizer que nós não consigamos governar as nossas contas com essa... E, portanto, o que é que nós achamos? Achamos que, havendo essa possibilidade do déficit de 10%, que ele deve ser aproveitado, não para gastar assim como que não houvesse amanhã, mas para pegar nesse instrumento para poder investir do ponto de vista do investimento público. Mas nunca para lá dos 3%. Desde logo, vamos lá ver, o que eu estou a dizer é que nós temos as regras com as quais nós não concordamos, mas que são possíveis, e do qual os governos abdicaram de utilizar. Mas abdicaram também porque... A não ser que seja para investir na guerra. Pronto. Porque a dada altura temos de pagar as dívidas, claro, não é? é uma evidência. E por isso é que nós achamos que esse espaço que temos portanto, para investimento público. A dada altura temos de ter sustento orçamental. E para aumentar a nossa produção nacional, porque nós só temos uma forma de pagar a nossa dívida. Ou alguém acha que vamos descobrir uma mina de ouro? Não vamos. Portanto, a única forma é quando tivermos um excedente, não é? A única forma de pagar a nossa dívida é aumentar a produção nacional para criar mais riqueza para poder pagar. Para ter um excedente. Porque de outra forma, Miguel, como sabe, o que é que vai acontecer? Ora, para dar esse excedente, sem esse investimento público, sem essa produção, sem um aumento da produção, o que é que vai acontecer? Ele vai ter que ser à custa de alguma coisa. E o que nós temos assistido é que esse excedente tem sido à custa do quê? Dos salários, das pensões, do Serviço Nacional de Saúde, tudo aquilo que é preciso dar resposta e não se dá à conta desse objetivo. Mas algum dia teremos que ter o sustento, então, não é? Claro. Então, no fundo, é aproveitar o espaço que existe para criar as condições para ter esse sustento, sim. Aliás, como nós fazemos a nossa vida todos os dias. Não é? Uma das críticas que o PCP tem feito a opções que são tomadas tem a ver com benefícios fiscais. Paulo Raimundo tem falado muito dos 1.800 milhões de euros em benefícios fiscais. Gostávamos de perceber um bocadinho qual é a posição do PCP em relação aos benefícios fiscais. Ou seja, é contra todo e qualquer benefício fiscal? Não. Porque, por exemplo, para este orçamento nós temos benefícios fiscais para aumento de salários, temos benefícios fiscais para apoiar encargos da produção agrícola. É contra esses benefícios fiscais? Então sabemos bem, quando nós referimos os benefícios fiscais, o que é que estamos a falar. Ora, nós não somos contra os benefícios fiscais. Para aumentar salários, achamos que não justifica benefícios fiscais. Não. Acho que não. Para aumentar salários, convenhamos que a riqueza que é criada deve ser de outra forma mais bem distribuída. Mas não somos contra. Não, só estou a tentar perceber. Está a cortar neles. Não, também não somos contra os benefícios fiscais, por exemplo, que têm as instituições de solidariedade social, que respondem a uma necessidade do ponto de vista público de grande importância. Agora, convenhamos que, vamos lá ver, empresas que têm 32 milhões de euros de lucros por dia, vá lá, acho que é justo, no mínimo, repensarmos se vale a pena manter benefícios fiscais a empresas dessas. Não é um problema de... Acho que é legítimo pensar nisso. E nós sabemos que os 1.800 milhões de euros que está no Orçamento de Estado, que o Estado decidiu não cobrar, diria assim, não encaixar do ponto de vista de receita fiscal, que não têm todos o mesmo destino, mas há uma parte significativa que vão, diria assim, que são muito mal empregos. E essa é uma questão, mas podemos ir ao IRC também, se entendermos essa, que é outro exemplo concreto de uma situação onde
de facto, convenhamos que não justifica uma parte significativa da descida do IRC para empresas que não precisam. Porque o IRC é sobre os lucros. Ora, se é um imposto sobre os lucros, é preciso ter lucros consideráveis para ser tributado. E, portanto, não justifica. Acho que não justifica. Não justifica todo baixar. O que nós dizemos é que essa opção de não encaixe financeiro do Estado não devia ser feita, e em função desse encaixe devia ser feito. Tínhamos outros sítios onde gastar melhor o dinheiro. Falamos sobre salários. O PCP defende a fixação do salário mínimo nos 1.000 euros já em julho. Quanto é que isso custaria? 1.500 milhões de euros. E também defende... A economia. O PCP também defende que o salário mínimo deveria aproximar-se do espanhol. Mas a verdade é que há aqui uma diferença grande entre o salário médio português e o salário médio espanhol. O salário médio de Espanha, ou em Espanha, é de 2.250 euros brutos. Em Portugal é de 1.600 euros brutos. Como é que obrigaria as empresas a aproximar-se deste salário médio? Não, o que nós temos que pensar é qual é a razão pela qual nós temos em Espanha hoje o salário mínimo nacional espanhol é de 1.184 euros e o nosso é de 870. Esta é que nós temos que pensar. Qual é a razão para isso? Podemos dizer, há uma razão do ponto de vista económico que sustente isso? Há uma produtividade e um rendimento per capita com uma distribuição tão diferente? Ora, sabemos que não é verdade. E sabemos que se aplicássemos, diria assim, aquilo que é a produtividade, os elementos de rendimento e de criação de riqueza per capita, na comparação entre o Estado espanhol e o Estado português, nós estaríamos muito perto dos 1.000 euros do salário mínimo nacional. Ora, essa é que é preciso. Ora, quem diz isso, o salário mínimo nacional, diz o resto. Diz o salário médio e o conjunto dos salários. Qual é a questão? A questão é que nós só temos uma hipótese. Na nossa opinião, claro, estamos sempre disponíveis para discutir, mas há um problema de criação de riqueza no nosso país. Precisamos de criar mais riqueza? Claro, evidente. Não há ninguém que queira criar mais riqueza do que nós. Aliás, quando nós dizemos que é preciso aumentar a produção nacional, é para criar mais riqueza. Quando nós dizemos que é possível o país produzir mais alimentos, é para criar mais riqueza. Quando dizemos, inclusive, que o país pode se lançar num grande investimento, isso sim, para produzir medicamentos, não todos aqueles precisávamos, naturalmente, é para produzir mais riqueza. Ora, essa riqueza que está criada, precisamos que se crie mais, precisa ser melhor distribuída. Ora, e o que nos parece é que em Espanha, independentemente das críticas que possamos fazer, ela é melhor distribuída. É isso que justifica os 1.184 euros de salário mínimo hoje em Espanha e os 870 no nosso país. Ora, como é que aproximamos isto? Aproximando. Não há outra forma, é aproximando. Mas há aqui um facto incontornável. Não pode obrigar as empresas a pagarem... não, claro. Empresas não públicas, pelo menos, a pagarem mais. Nós temos... há 3 elementos fundamentais para este aumento extraordinário que nós colocamos, este choque salarial que nós afirmamos. Um deles é previsto o salário mínimo nacional. Não resolve tudo, mas ele levava às condições de... Mas ia ser um choque? Quer dizer, se aplicasse este aumento que nós propomos, de 130 euros em cada salário, apesar de tudo, era uma diferença para quem tem que fazer as contas todos os meses. Seria um choque para as empresas. Fazia alguma diferença. Até esta é uma primeira linha. Está nas mãos do Governo decidir fixar o aumento do salário mínimo nacional. Depois há a própria ação do próprio Governo relativamente aos funcionários públicos. Que cabe apenas ao Governo a decisão sobre essa matéria. E depois há um aspecto que tem sido um bocadinho afastado das discussões, que é tudo o que tem a ver com a contratação coletiva. Com o fim da caducidade e com a reposição do tratamento mais favorável, que são instrumentos fundamentais, não é para obrigar, é para que a relação de forças, que está completamente desproporcionada hoje, entre o capital e o trabalho, esta relação de forças se alterasse para que, através da ação, da reivindicação e da ação nas empresas locais de trabalho, que obrigasse os salários a aumentar. Esta questão é importante só porque nós não decretamos, se me permite, Miguel, só esta ideia. Porque se alguém pensa que a nossa proposta é que o Governo decrete o aumento dos salários, ora, isso não é possível. Sabemos que isso não é possível. Quem disser isso está a mentir. Mas, por exemplo, e foi tema do debate que teve com Pedro Nuno Santos, em que o secretário-geral do Partido Socialista disse que a proposta do PCP era realista. Um dos aspectos era este aumento, o tal choque salarial que defende. São 1.500 milhões de euros. E o país tem condições para pagar... 1.500 milhões de euros? A economia nacional. Se tem condições para pagar 1.500 milhões de euros, então era só o que faltava. Ainda há pouco falávamos dos 1.800 milhões de euros de benefícios fiscais que o Estado abdica de receber para
para várias coisas, como o Miguel Pinheiro identificou e bem, mas também, em particular, para entregar às grandes empresas. Quer dizer, mas aqui não é o Estado quem paga, não é? É da economia. Ou seja, a economia, mas a economia portuguesa, vamos lá, nós tivemos em 2023, que é os dados que conheço, admito que haja outros de 2024, mas não conheço. Mas em 2023 tivemos, do ponto de vista da riqueza criada, do ponto de vista do lucro gerado, no total 45 mil milhões de euros de lucros criados na economia. É claro que isto é o problema das médias, como falava há pouco, né? Nem todas as empresas têm este nível de rendimento, este nível de lucros. Né? Mas 45 mil milhões de euros de lucros, convenhamos que se nós tirássemos, se os valores de 24 fossem os mesmos dos 23, se nós tirássemos 1.500 a essa riqueza criada para atribuir a 800 mil pessoas de aumento salarial, neste caso o salário mínimo, convenhamos que ainda sobrava uma quantia significativa. Mas o PCP lembra sempre que a esmagadora maioria das empresas nem sequer têm esses lucros, nem pagam o IRC. É verdade. Portanto, não, mas os salários estão na economia toda, Miguel, não é? Mas vamos lá ver, nós temos um problema, eu acho que temos um problema, que é o seguinte: nós temos 98% da nossa economia, da nossa estrutura empresarial, são micro, pequenas e médias empresas. Também elas diferentes umas das outras. Porque só o facto de serem microempresas não quer dizer que não tenham elas também capacidade, até exportadora. Mas dessas 98%, desculpa, há 80%, que é a grande maioria das nossas empresas todas, que vivem do mercado interno. Ora, e o mercado interno, claro, eu vou de forma muito simplista afirmar o que vou afirmar, e os especialistas vão me corrigir certamente. Mas o mercado interno, entre outras questões, há dois elementos fundamentais que alimentam o mercado interno. São os salários e são as pensões. Os rendimentos das pessoas. E, portanto, nós temos 80% do nosso tecido empresarial, está a ver como nós nos preocupamos com as empresas, cujo fundamental da sua vida, do seu dia-a-dia, sustenta a partir daquilo que nós temos nos bolsos. Ora, se nós não tivermos nada nos bolsos, ou tivermos cada vez menos disponibilidade financeira, essas empresas, o que é que vai acontecer a essas empresas? Vão ficar sem essa possibilidade de poderem crescer e poderem vender, que é isso, no fundo, que elas têm esse objetivo. O que é que nós dizemos? Nós dizemos que é possível, é necessário e é urgente atacar os custos que estas empresas têm naquilo que mais lhes dói. Ora, e aquilo que mais dói a estas empresas não é o custo dos salários. Aquilo que mais dói a estas empresas é o custo com o crédito, o custo com os seguros, as contas, os custos bancários, a energia, as telecomunicações. Isso, sim, olha, se quisermos, as rendas, o preço das rendas, porque é um problema que afeta a habitação, um problema que afeta toda a gente, mas também afeta as empresas e, em particular, as micro, pequenas e médias empresas. Ataquemos por aí. Se atacarmos por aí, é possível libertar, inclusive, esse esforço para, não só, mas também para permitir esse aumento de salários que tanta falta faz a quem vive do seu trabalho e, simultaneamente, para essas empresas, que são 80% da nossa... Falamos também sobre a questão das pensões, porque o PCP defende um aumento das pensões em 5%. Quanto é que custaria essa proposta? Em cima ou seja, em cima do custo que já está pago pelo Estado, no Orçamento do Estado, mais 1.800 milhões de euros. E porquê ficar pelos 5%? Por exemplo, o Chega defende uma equiparação entre o aumento das pensões e o salário mínimo. Por que não acompanhar o Chega? Quer dizer, se nós quiséssemos, podíamos propor 20% ou 25%, mas depois o Miguel Pinheiro bem vinha-me criticar porque é irrealista a proposta. Pronto, Miguel Pinheiro ou outro qualquer, não tem nada a ver com o Miguel, né? É só, mas pronto, é isto. Nós propomos 5%. Achamos que é pouco, achamos que é suficiente. Claro que não é suficiente. Por isso é que nós fazemos até uma proposta diferenciada. 5% para todas, as pensões e reformas, no mínimo de 70 euros. Para quê? Porque aquelas mais baixas, se aplicássemos os 5%, podemos dizer assim, o aumento seria insignificante. E, portanto, a ideia dos 70%, dos 70 euros mínimos. Ora, esta proposta custa 1.800 milhões de euros ao Orçamento de Estado. Ao Orçamento de Estado? Mas só em salários e pensões, o PCP já tem duas propostas que representariam quase 4 mil milhões de euros. Sim, sim. E o país aguenta essa combinação de duas propostas relevantes. O país aguenta, o que eu gostava de perguntar é se a vida das pessoas aguenta as dificuldades que atravessam. Mas começamos a nossa entrevista por dizer que temos que pagar a nossa dívida, não podemos viver... Começámos a nossa entrevista a dizer que se fosse o PCP tivesse os poderes nas mãos, diria assim, que utilizaria, mesmo contrariamente àquilo que considera, as regras que estão estabelecidas para poder alimentar a nossa economia. Portanto, os 4 mil milhões de euros é muito dinheiro. Isto é uma evidência. Só aí. Disse bem, só aí. É muito dinheiro. Mas sim, a entrevista começou há 5 minutos. Temos que fazer opções. Mas precisamente, é uma frase que repete muito. Temos de fazer opções. Mas então, porquê é que não faz uma opção como é que o Chega diz a mesma coisa? Temos de fazer opções. E os pensionistas são dos mais prejudicados e dos mais
os que têm menor capacidade de terem resposta. Então porquê é que não acompanha essa opção do Chega? Miguel, convenhamos que a esta hora da manhã também essas comparações também não... Pronto, passemos adiante essas comparações, porque se não me leva a mal, não me leva a mal, mas não vou acompanhar essas. O Chega diz isso e amanhã diz o contrário. E portanto, já viu, eu ia perder tempo agora a comentar isso, perder tempo aqui aos nossos ouvintes, toda a gente está a ouvir, e depois amanhã tinha que comentar o contrário, porque houve uma afirmação contrária. Pronto, convenhamos. Mas há uma coisa que é verdade: 4 mil milhões de euros é muito dinheiro, só nestas duas medidas. Mas eu volto a repetir, tem que se fazer opções. E mas o PCP faz muitas opções, ainda vamos falar delas ao longo da nossa entrevista. 4 mil milhões aqui. Mas, Miguel, há um programa de nacionalizações também que terá o seu impacto orçamental. Terá sempre um impacto orçamental. Mas já agora é curioso isso. Porque nós gastamos, nós todos, os que estamos aqui no estúdio, os que nos estão a ouvir, os que estão lá fora a trabalhar, saiu dos nossos bolsos, todos nós, 16 mil milhões de euros para tapar o buraco da banca privada. Em 10 anos, 16 mil milhões de euros. É que nós gastamos o dinheiro todo e não ficámos com nada. O país não ficou com nada. Ou seja, para um processo de nacionalizações, um processo de controle público, que tem várias formas, como sabemos. Não há nada que obrigue que um processo de controle público seja pela via da nacionalização. Há outras formas para isso. Deixa-me só interromper. Para isso, o dinheiro é sempre demasiado. Mas para termos enfiado, desculpem a expressão, um bocadinho grosseira logo de manhã, 16 mil milhões de euros dos bolsos de cada um de nós no buraco da banca privada, nos buracos que abriu. Já não é muito dinheiro. E ficámos sem nada. Vamos agora mesmo falar desses 16 mil milhões. Queria só perguntar-lhe, do programa da CDU, pode ler-se que são necessárias medidas para fazer baixar os valores das prestações aos bancos, intervindo para reduzir spreads e comissões bancárias. Como é que querem obrigar os bancos a fazer isso? Olha, da mesma forma que nos querem obrigar a trabalhar mais anos e a trabalhar mais tempo. Então, é fácil ou não? É fácil. Não dizer que é fácil. É uma imposição. Não, então nós enfrentamos este problema. Agora parece que há notícias mais favoráveis nas últimas horas de uma descida das prestações bancárias. Okay? Mas é verdade. Mas nós sabemos por experiência própria, cada um de nós certamente, que elas sobem muito mais depressa do que aquilo que descem. Qualquer alívio que vem é bem-vindo. Mas está muito longe ainda, cada um veja a sua situação, para perceber o que pagava e o que ainda está a pagar e o que vai pagar ainda. Nós temos uma situação desta, uma crise de habitação, pronto, conhecemos, não vale a pena estar a descrever porque ela é válida. E depois temos a banca em 2024 com 6,3 mil milhões de euros de lucros. Já agora fica aqui um desafio, ainda por causa da conversa de há pouco, que é, eu não conheço, é que não conheço mesmo. Ainda andei à procura, mas não conheço, admito que haja quem conheça. Por acaso eu tinha interesse em saber quanto é que a banca pagou em 2024 de IRC. Fechou o parênteses, mas a banca com 6,3 mil milhões de euros de lucros, metade dos quais, desses lucros, é claro, isto é em média, nem todos os bancos aconteceu isso, mas é em média, metade dos quais são em comissões bancárias. Aquelas que nós pagamos todos porque temos conta, para gerir a conta, por causa do cartão, essas coisas todas. Ora, era ou não era razoável comissões bancárias, inclusive, que foram criadas na altura, em que foram criadas com a justificação, que eu admito que seja correta, de dizer assim... as taxas de juros estão a zero ou estão negativas, é preciso encontrar fontes de rentabilidade dos bancos e, portanto, vamos criar umas comissões que compensem as taxas de juros zero ou negativas. Acha que deixaram de se justificar? Claro, então, mas a taxa de juros há muito tempo não está a zero nem negativa. Claro, então, uma coisa tem que ser compensada pela outra. Mas era então... Acabar com as comissões bancárias. Impor o fim das... Não, acabar... Há duas formas de fazer isso. Há duas formas de fazer isso. Ou fazer o mesmo que a banca nos faz, que é nos impõe tudo. A banca impõe-nos tudo, quer dizer, impõe-nos o spread, impõe-nos a taxa de juros, a banca impõe-nos tudo. E, portanto, nós não podemos impor nada à banca, só a banca é que nos pode impor a nós. Essa é uma hipótese. A outra hipótese... Podemos impor muita coisa à banca. A banca, como todos os outros setores, é um setor regulado, não é? Eles não nos impõem nada. É um setor concorrencial. Não nos impõem nada. É o mesmo que dizer que um supermercado nos impõe pagar-nos pela comida. Ou que... Miguel, isso é o mesmo... É um serviço... Porquê é que nós temos... A banca presta um serviço, Miguel, ou não? Porquê é que nós temos 90% do nosso crédito de habitação, grosso modo, não está preciso, mas em grosso modo, porquê é que 90% do nosso crédito de habitação era crédito com taxa variável? Era porque somos todos malucos, desculpem a expressão, não sabemos fazer contas, não sabemos gerir a vida? Não. É porque sabemos bem que a diferença, em alguns casos, das prestações, quando se vai fazer a simulação para a taxa fixa ou para a taxa variável, nós sabemos que a diferença às vezes é 50, 60, 70, 100, conforme o valor do crédito. E as pessoas fazem as contas à vida todos os meses.
Claro. E, portanto, a banca impôs-nos alguma coisa. E durante muito tempo, de facto, foram muito baixos. Depois, entretanto, houve uma guerra, houve uma série de coisas que levaram a um aumento inesperado. Antes da guerra houve um buraco na banca internacional, nós pagamos isso tudo, sobra sempre para os mesmos. Há sempre razões justificáveis para os problemas. Depois a fatura sobra sempre para os mesmos. Mas eu queria voltar às comissões bancárias ainda. Porque há uma outra forma, que é a forma, o Miguel falou e bem, é verdade, nesse setor regulado que é a banca, a forma de pegar um instrumento que o Estado tem, ainda tem, e eu espero que não deixe de ter, que é a Caixa Geral de Depósitos, e a Caixa Geral de Depósitos dar o exemplo. Porque se a Caixa Geral de Depósitos der o exemplo, não se comportar como um banco, como outro banco qualquer, que não é, se der o exemplo, vai obrigar os outros, de forma regulada, a ir às medidas que são necessárias. O mercado vai-se regular a partir do exemplo da Caixa. O mercado funciona... Mas as regras europeias não permitem. Não é? Agora lá voltamos às regras europeias. Mas ainda há bocado queria cumpri-las. Que era só o que faltava. Ainda há bocado disse que as queria cumprir. As regras europeias impedem a Caixa Geral de Depósitos de acabar com as comissões bancárias? Não, impedem o governo de interferir na gestão de um banco. A Caixa Geral de Depósitos está impedida de baixar as comissões bancárias? Não, impede um governo de ordenar isso à Caixa. Então, mas o governo não precisa de ordenar nada. Esse o ponto. Mas a Caixa não está impedida de o fazer. As regras europeias não impedem que a Caixa Geral de Depósitos acabe com as comissões bancárias. Julgo eu. Não impede, Pronto, claro. então que se tome essa medida. A Caixa Geral de Depósitos tome essa medida. Deixa-me voltar ali ao número dos 16 mil milhões que referia antes. Os apoios não foram só para a banca privada, mais de 5 mil milhões foram para a Caixa. O Estado não devia ter injetado esse dinheiro no banco público? Não, o Estado devia ter ficado, depois de ter metido esses conjuntos de 21 mil milhões de euros na banca, dos quais 5 mil milhões no banco público, devia ter ficado com, não ficar apenas com os prejuízos. Foi isso que aconteceu. Para nós sobraram os prejuízos. E os lucros da resolução desses bancos ficaram para quem? Agora, nós pagámos 16 mil milhões de euros para o setor privado, para a banca privada, para os buracos, para os escândalos e para o roubo, e ficámos com nada. Nada. O Estado não ficou com nada. A não ser com o Milênio BCP e o BPI, por exemplo, pagaram o dinheiro de volta e com juros muito altos de 8% a 10%. O Estado ganhou 1.000 milhões de euros com esses empréstimos, que foram necessários por mudanças nos rácios exigidos pelo BEI. Isso é muito dinheiro. Dava quase para pagar o salário mínimo nacional. Acha que não foi suficiente? Deviam ter sido juros mais altos? Não dá a ver. O que é que nós... Vejo bem, esse exemplo é bom. Esse exemplo é bom. Nós pusemos 16 mil milhões de euros no buraco da banca. E recuperámos o quê desse dinheiro que lá pusemos? O novo banco é paradigmático disto. Quantas vezes o nosso dinheiro, o dinheiro do Estado... Não, isto são só 2 exemplos de bancos que pagaram de volta e com juros muito altos. Ou seja, naqueles 16 mil milhões há muitas situações diferentes. Pois é. É um facto. E na realidade também não foi por buracos, foi porque a União Europeia obrigou a um reforço de rácio. Outra vez a União Europeia. Para defender... O que é que o rácio da União Europeia tem a ver com o problema do novo banco? Não estou a falar do novo banco. Não estou a falar do novo banco, estou a falar do BCP e do BPI. Porque o Paulo Raimundo estava a falar de todos os bancos por igual, como se fosse tudo a mesma coisa, e não é esse. Não é, até fiz a distinção com a Caixa Geral de Depósitos, por exemplo. O novo banco, o que aconteceu ao novo banco? Quantas vezes nós já pagámos o buraco do novo banco? E arriscamos a ficar com nada. Com nada. Pronto, é assim. Mas então a alternativa era deixar o novo banco ir à falência e arrastar os depositantes? A alternativa era, a partir do momento em que nós decidiu que o Estado devia pôr o dinheiro de cada um de nós nesse buraco, pelo menos garantir que não ficámos só com os prejuízos. Ficávamos com o controle do banco. Claro, então para que é que metemos lá o nosso dinheiro? Ao contrário da questão do BPI, do BCP, como referiu, para que é que metemos lá o nosso dinheiro? Para entregar a uma especuladora norte-americana, podia ser alemã, podia ser chinesa, podia ser... não interessa. Foi isso que nós fizemos. Ia perguntar-lhe, porque há pouco referimos muito brevemente a questão das nacionalizações. No programa propõe a constituição de um fundo público que seja financiado por tributação sobre os grupos económicos e sobre as grandes fortunas, para reforçar essa intervenção e o papel do Estado em setores estratégicos. Quanto dinheiro é que querem ir buscar e a quem, concretamente? Bom, as contas que alguns fizeram dizem que esse nosso plano falam dos 40 mil milhões. Eu queria lembrar duas questões. Aproveitar para lembrar 3 ou 4, mas há 2 que queria sublinhar, se tiver tempo para elas. Uma é que aquilo que nós propomos, o controle público de setores estratégicos não implica necessariamente nacionalizações. Sim, mas deixe-me só perguntar, se puder focar primeiro no fundo, porque já vamos aí. Eu já lá vou. Mas só para perceber a constituição desse fundo. E a segunda questão é que nós temos de ter presente que nós temos um processo, em grande medida, de 30, 40 anos, de intensificação de um processo de privatizações.
E, portanto, aquilo que nós colocamos é que este processo de recuperação do controle público dos setores que foram durante 40 anos privatizados é um caminho que não se faz amanhã. É um caminho que tem que se ir abrindo para criando essas condições. Mas tem um calendário? Não, o calendário é aquilo que nos for possível, vamos lá ver, porque nós, ao contrário daquilo que se possa pensar, nós quando avançamos para esta ideia de que um Estado tem que ter nas mãos os setores estratégicos para poder intervir, inclusive, no próprio desenvolvimento económico, nós sabemos que a situação de hoje não é a mesma de há 30 anos atrás. E hoje há contratos, há compromissos, alguns deles muito bem blindados, e nós temos que olhar para isso tudo. E é um processo, não é um ato súbito. Agora, nós não abdicamos desse controle, dessa possibilidade. O que é que seria mais urgente recuperar? Olha, nós temos áreas da nossa soberania que não podem continuar a estar nas mãos de outros interesses que não a REN, por exemplo. A REN, a EDP, a área dos combustíveis e os nossos aeroportos são elementos fundamentais deste ponto de vista. Ou seja, nós não podemos ter os instrumentos fundamentais para o país se desenvolver, até do ponto de vista da soberania na sua expressão mais lata, mas também do ponto de vista económico. É possível continuar um país... Há uma coisa que nós já temos... Olha, o Miguel fez essa referência, eu tenho repetido e já tenho repetido outras vezes e vou repetir aqui outra vez. A nossa ideia é que o país não está destinado a ser um resort turístico nem uma escola profissional. Porque nós temos, e bem, um setor de turismo extraordinário, características únicas, não é só um problema do clima, também as pessoas, a forma de estar, a nossa gente, e que deve ser potenciado, mas o país não pode ficar reduzido a isso. Nem ficar reduzido a ser uma excelente escola profissional, que é de formação técnica e académica de excelentes profissionais, que depois de formados, depois do nosso investimento na sua formação, são enviados, em alguns casos, grande parte por vontade própria, para outros países, para contribuir para o desenvolvimento de outros países. Nós não nos resignamos a isso. E um país, para não ser um resort turístico nem uma escola profissional, tem que ter instrumentos. Mas volto a perguntar-lhe sobre o fundo, porque queríamos perceber exatamente quanto dinheiro é que acha que é possível ir buscar com esse fundo, com a taxação dos grupos económicos e as grandes fortunas, e como é que planeia fazer isso? Vamos lá ver. Se nós tivermos, se quiser fazer uma conta, que eu não consigo fazer de cabeça, já estou com uma outra 6 vezes 3, 18, é só fazer as contas. Mas se nós tivermos, por exemplo, esta relação, diz-se bem, do ponto de vista teórico, e é verdade, Portugal tem uma das taxas maiores de IRC da Europa. Do ponto de vista teórico. Do ponto de vista prático, nós sabemos que aquilo que é pago efetivamente está muito longe da taxa que está fixada do ponto de vista teórico. Nós temos uma taxa, no conjunto, que rondará os 30%, e depois, do ponto de vista prático, aquilo que se situou foi nos 18%. Se fizer esta diferença, vamos encontrar aí um valor substancial para contribuir para esse fundo. Esse fundo não vai resolver os nossos problemas todos, nem nunca estará em condições de avançar amanhã neste processo que queremos de controle público dos setores. É uma forma, olha, se quiser, mal comparado, é exatamente nos mesmos termos em que nós avançamos com aquela proposta de 1% do PIB para um Plano Nacional de Habitação. Em alguns casos, se quisermos, aquilo que nós propomos é 1% do PIB em média nos 4 anos de legislatura, que se nós chegássemos amanhã ao Governo, dificilmente se poderia iniciar com 1%. Já tinha que se iniciar com mais, porque a necessidade é tanta desse ponto de vista que era preciso ser uma postura mais musculada desse ponto de vista. Desde que, para cumprir aquilo que prometemos, no fim dos 4 anos teria que ser em média 1%. E portanto é nesse sentido, não está aí a bala. Esse fundo que propomos no programa eleitoral não é a bala para este problema. Bala de prata para este problema. Gosta de dar exemplos muito concretos que ajudem a visualizar o que é que está na vossa cabeça. Um dos exemplos concretos que tem dado é do preço da botija de gás, que efetivamente é o dobro em Portugal, mais coisa menos coisa, em relação à Espanha. Esse problema concreto, como é que o PCP o resolveria? Ou seja, era subsidiando as empresas para uma redução de preço? Olha, nós temos duas diferenças grandes. Temos várias diferenças com o espanhol, com a situação espanhola, mas há duas particulares. Uma é a tributação. E aquilo que nós propomos é que o IVA, neste caso do gás, de eletricidade e de telecomunicações, entendendo para isso como bens essenciais à vida, devia-se passar dos 23% para os 6%.
E desse ponto de vista prático, ilustrando, procurando ir ao concreto, isso, em alguns casos, podia levar em cada botija de gás menos 6 euros para quem tem que pagar. Portanto, neste caso em concreto, a redução da tributação era mais importante do que... A razão para ele estar nos 23% é a transição energética, não é? É ser um combustível... Não é nada. Não. Neste caso... Não é nada. Não? A razão pela qual ele está nos 23% é porque isso ainda vem das decisões da Troika que não foram revogadas. Mas porquê que acha não que tem nada a ver com a transição energética? Tem a ver com o facto de... Não, tem nada a ver com a transição energética. Isso pode achar que tudo, até a transição energética. Pode achar que por trás dos argumentos que são dados estão outros, mas quer dizer... Não tenho nenhuma dúvida. Se nós olhamos para trás, o IVA no gás, na eletricidade e nas telecomunicações era 6%. E com a Troika passou a 23% e ficou. Não, o resto é... Desculpa a expressão, o resto é conversa para nos encher os ouvidos. E além da questão dos 23%... O que é que as telecomunicações têm a ver com a transição energética? Nós estamos a falar da botija de gás. Não, eu estou-lhe a dizer, são IVAs que foram fixados nessa altura nos 23% e se mantiveram. É preciso acabar com eles. E além disso, subsidiar as empresas como em Espanha... Há outra diferença face à Espanha, para a tributação, que é a margem de lucro. A margem de lucro em Portugal, da mesma empresa, nem vale a pena estar a falar o nome de empresas que não justifica, mas da mesma empresa é consideravelmente superior àquela que é praticada em Espanha. Mas em Espanha recebe um subsídio do Estado, não é? Praticada em Espanha. O que é que nós dizemos? O que nós dizemos é que o valor tem que ser fixado, neste caso, na botija de gás é 20 euros. E é a partir desse elemento fundamental que temos que tratar do resto. Mas nós temos uma entidade reguladora que... Miguel, também não funciona. Regula-se tudo. Não, nós temos, mas diga-me, mas tal como em Espanha queria subsidiar essa empresa? Nós temos entidades reguladoras que regulam tudo. Só não regulam uma coisa importantíssima, que é a vida de cada um de nós. Que é as contas que têm que se fazer todos os dias. Mas aí qual é a diferença? Mas tal como em Espanha queria o Estado a dar dinheiro a essa empresa para baixar o preço? Quero um exemplo concreto. Quanto é que cada um que gasta 2 botijas de gás por mês podia poupar com a nossa proposta? Não é esse o ponto. É que isso é que é preciso regular, no sentido não regular, mas no sentido de ajudar a vida das pessoas. Aqui o ponto era, se queria, tal como em Espanha, mas isso já acontece. Ter o Estado a subsidiar... Mas isso já acontece hoje. Mas era essa a solução. Acontece por duas vias. O Estado hoje já subsidia empresas, não vale a pena dizer os nomes, toda a gente sabe qual é que eu estou a falar, empresas por duas vias. Uma é pela chamada botija solidária, que é um instrumento que chega a muito pouca gente, que é uma confusão, uma burocracia, subsidia por essa via. Subsidia, já está. E a outra, se quisermos, é pela via olha, lá está, nem de propósito, dos benefícios fiscais que atribui a essas empresas. Quer mais benefícios que estes? Ou seja, nós pedimos sacrifícios a todos. Mas Espanha subsidia nós mais. Pedimos sacrifícios a todos. Eu só queria perceber se era esse o seu ponto. Eu não vou fugir à pergunta. Nós pedimos sacrifícios... Não estou, Miguel. Não seja injusto comigo nisso. É que eu queria dizer mais isto antes de responder à pergunta, que pelo menos ficava dito isto. Nós pedimos sacrifícios a todos. Cada um que vai comprar a sua botija do gás tem que se sacrificar pelos 36,20 € ou 40 ou 60, conforme o sítio onde a paga. O Estado é sacrificado no sentido em que subsidia uma coisa muito pontual, que não tem significado, as empresas. Subsidia as grandes empresas por via de benefícios fiscais. Pede sacrifícios a todos. Só a essas empresas é que não se pede nenhum esforço. Ora, ainda à sua pergunta, se o Estado tivesse que subsidiar do ponto de vista imediato, qual era o problema com isso? Não, era só para perceber. E depois, é claro, há um caminho. É preciso que essas empresas também sejam chamadas a contribuir. Era só para, só para perceber se era essa a solução. O problema da habitação. Paulo Raimundo, falemos de habitação. No PCP, no programa eleitoral, defende que os contratos de arrendamento se mantenham obrigatoriamente por 10 anos. Haveria alguma exceção a essa obrigatoriedade? Vamos lá ver. Não sei se estou a perceber a pergunta, porque... Uma situação de emergência financeira por parte do senhorio, ou em caso de doença, não poderia permitir com que renegociasse esse contrato, aumentasse os contratos de arrendamento, sejam eles qual for o tempo que forem, de 3 meses, 1 ano, 10 anos, qualquer um deles tem cláusulas que permitem a sua resolução. Não temos de estar à espera dos 3 meses ou de 1 ano, sabemos disso que é assim. E portanto não estou a ver nenhuma necessidade de blindar os contratos de arrendamento que impossibilitasse situações excepcionais de serem acionadas. E poderia haver aumento de rendas durante esse período? Qual é a vantagem da estabilidade dos contratos? Nós pomos os 10 anos como elemento de referência. Qual é a estabilidade? Qual é a vantagem? É que isso dá estabilidade para quem, desde logo para quem rende. Já não basta a instabilidade da vida, muitas vezes da precariedade, da precariedade laboral, que é a precariedade da vida, mas essa instabilidade, esse era um elemento fundamental. Daria estabilidade também a quem arrenda. E permitia de forma talvez indireta, não de forma direta, mas permitia que os preços também do ponto de vista das rendas tendessem
não a aumentar, mas a estabilizar. A questão aqui é que os próprios senhorios também têm de pagar contas, imaginando claro, então, o que aconteceu, por exemplo, agora neste período em que os juros da habitação aumentaram, as pessoas são confrontadas com despesas maiores e podem ou não fazer refletir esse aumento de custos no preço das rendas. Isso é a vida de toda a gente. Isso é a vida de toda a gente. Nós temos uma lei com a qual não concordamos, olha, de propósito, com a qual não concordamos, mas que está em vigor. Não é? As rendas aumentaram este ano quanto? As rendas este ano aumentaram 7%. Por uma lei 6,9% para ser mais preciso, por uma lei que está em vigor e que é aplicada e que nós chegamos a novembro, sensivelmente novembro, já sabemos quais vão ser as rendas, o aumento das rendas no próximo ano. E essa lei aplica-se. E tem um conjunto de fatores, um conjunto de elementos, desde logo até a inflação e outras questões. E pronto, essa lei aplica-se. Ora, qual é a vantagem dos 10 anos? É exatamente essa, é que a gente parte do princípio de que se não houver cláusulas que denunciem, que durante aquele período, nós pagávamos 500, já sabemos que vamos passar a pagar 550, ou o que for, o que a lei aplicar. E qual é a dificuldade disso? Há situações excepcionais na vida, enfrentamos todos. Senhorios, arrendatários, pequenos e médios empresários, grandes empresários, isso são exceções. E o PCP também defende a fixação de valores máximos das rendas. Como é que se determinaria esse valor máximo? Olha, há regras hoje que se aplicam, para a renda, por exemplo, os projetos de renda acessível, eles têm uma aplicação, têm uma fórmula, que eu não domino a fórmula, mas há uma fórmula que determina qual é o valor máximo daquelas rendas. Ainda que saibamos que as rendas acessíveis, muitas vezes, fica-se pelo nome, porque há rendas que se dizem acessíveis que estão muito longe das possibilidades da maioria, em particular dos jovens. Mas há uma fórmula. Nós não podemos estar a inventar fórmulas para aquela... Ou seja, é olhando para as fórmulas que existem e ver se elas se adequam ou não adequam à realidade de hoje. Pronto, simplificando, é mais ou menos isso. Falamos de governabilidade. Afirmou que só admite falar com o Partido Socialista depois das eleições para um eventual novo governo, caso seja aberto um caminho de ruptura. Em 2015, António Costa preconizava essa ruptura, abriu esse caminho de ruptura? Olha, não levem a mal a resposta que eu vou dar, um bocadinho seca, mas eu dificilmente irei perder muito tempo com esse tema. Não é pela pergunta, por uma razão simples. É que eu diga o que disser sobre esse problema, há sempre duas parangonas diferentes. O PCP está disponível, o PCP recusa. Seja lá qual for a pergunta. E, portanto, aquilo que ontem mesmo, depois de ter feito uma intervenção, coitados dos meus amigos e camaradas, tiveram que levar comigo durante 30 minutos em Serpa, onde eu não falei uma única vez, nenhum outro partido que não fosse da CDU, do seu projeto, daquilo que propõe, da ruptura que quer para o país e para a vida das pessoas. Depois, vendo algumas notícias, só sai PS. E eu, desculpem, não é isso que está em causa. O que está em causa é a questão fundamental. Permita-me a provocação. É porque acha que o Partido Socialista já não vence as eleições e, portanto, não sei, não faço ideia. Sinceramente, não faço ideia o porquê disso. A única questão que eu tenho a certeza... Não, a pergunta era essa. Olhando para as sondagens que existem, o PS dificilmente vencerá as próximas eleições. Vocês podem, e, portanto, acha que não vale a pena limitar a conversa sobre... Vocês podem não acreditar, mas há coisa que eu não perco tempo. É com sondagens. Podem não acreditar, podem dizer, lá está aquela conversa do bluff. Não é verdade. Eu não perco tempo com as sondagens. Se calhar foi uma... Então acredita que o Partido Socialista ainda pode vencer as eleições? O que eu estou a dizer é o seguinte, é que, seja lá qual for o cenário pós-eleitoral, na nossa opinião, se calhar até um bocadinho em bicos de pés, se permitem, na nossa opinião, aquilo que vai determinar o dia seguinte é quantos votos, quanta percentagem, quantos deputados a CDU vai ter. Precisamente. Porque isso tem duas implicações fundamentais. Para resistir e para avançar. É o único voto, claro, estou a falar em Casa de Ferreiro, não é? É o único voto que determina a capacidade de resistência e a capacidade para avançar. E para avançar... E é isso para nós vai contar. Não vou perder tempo com o Partido Socialista, nem com o PSD, não vou perder tempo com... Para pegar nessa ideia de avançar, porque é assim mesmo, para o PCP ter capacidade de fazer avançar o seu programa eleitoral, teria de procurar uma solução de poder com o Partido Socialista. É assim que a correlação de força, a menos que o PCP tivesse uma maioria absoluta, coisa que é difícil, está longe de estar, que é difícil acontecer. O entusiasmo é grande, mas também vá lá. Portanto, quais seriam as 3 medidas essenciais de que o PCP não prescindiria nessa eventual solução de poder
à esquerda ou com o Partido Socialista. Miguel estava a passar uma rasteira. Porque é que eu vou falar do Partido Socialista? Eu vou-lhe dizer, nós não vamos perder tempo com isso, mas vamos concentrar todo o nosso tempo a tomar a iniciativa. E nós temos, vá lá, nós andamos por aí e temos as linhas fundamentais arrumadas. Nós queremos e precisamos de aumentar salários. Nós queremos e precisamos de aumentar as pensões. Nós queremos e precisamos de salvar o Serviço Nacional de Saúde, fixando médicos e profissionais no SNS. Salários, pensões e SNS são essas as três. Nós temos que responder ao drama da habitação. Nós temos que avançar por uma rede pública de creches, respondendo a duas dimensões. À dimensão das crianças e à dimensão dos pais. Cada vez têm menos tempo, desde logo a propósito dos horários de trabalho, para resolver, para ter tempo para viver e para ter tempo para ver crescer os seus filhos. São 5 dimensões fundamentais. Não são linhas vermelhas, não. São 5 ideias fundamentais para implementar em Portugal. E quero dizer que nós não estamos à espera de ninguém para implementar para queremos implementar este nosso projeto. E também quero dizer outra coisa, já agora. É que para estes objetivos nós contamos com todos. Nós contamos com todos, sejam eles quais forem, de onde vierem. Precisamos de implementar isto. Isto é o que corresponde, na nossa opinião, claro, às necessidades imediatas do país. E contamos com todos para esse trabalho. Desculpe, mas vou ter de voltar a perguntar sobre o PS. Diz que no último ano o governo, mas citando uma coisa que já disse que no último ano o governo beneficiou principalmente da posição do PS. Aliás, não disse, está escrito no programa. O PS foi o maior aliado de Montenegro este ano. Pronto, está a ver, agora vou dizer isso, vai ser eu tenho afirmado factos. Quer dizer, fui eu que inventei ou fui eu que criei a ideia de que o PS tinha aprovado o Orçamento de Estado. Nós vamos só a perguntar se, na sua opinião, foi o seguro de vida de Montenegro. Mas o PS levou até ao limite a possibilidade de aguentar este governo, até ao limite. Mas fui eu que inventei isso. Todos nós não percebemos isso. E não estou... Vá ver. Porque há pessoas que dizem assim, o PS fez bem em viabilizar o Orçamento de Estado do PSD-CDS. Por questões de estabilidade, esses elementos todos. Não estou a pôr em causa isso. Essa é a opinião. A minha opinião é contrária a essa. Mas isso é a opinião de cada um. Agora, eu não inventei factos. Os factos são factos. Foi assim no Orçamento de Estado. Foi assim no IRC. Foi assim em vários... Olha, foi assim contra uma coisa que falámos aqui na última vez que cá estive. Ou no último ou no penúltimo. Já não, esta memória também já são tantas. Já são tantas. Eu até acho que um dia tínhamos que ser mais. Mas pronto, adiante. Falámos aqui sobre um problema da ANA e da privatização da ANA e nós avançámos com uma comissão de inquérito, proposta de comissão de inquérito para averiguar, na nossa opinião, um escândalo que foi esse crime económico da privatização da ANA, e o PS aliou-se ao PSD para chumbar essa comissão de inquérito. É a opção do PS que diz que ainda não engoliu. Sim, costuma Portanto, não Santos tinha alguma coisa a esconder aí, é por isso não queria... Acho que não tem nada. Acho que, pronto, acho que é uma opção errada. Não estou a ver aí nenhum, sinceramente. Mas se Pedro Nuno Santos está mais colado à AD, isso até ajuda ao PCP, não? O Pedro Nuno Santos moderado não representa um risco eleitoral menor para o PCP? Olha, como lhe digo, eu percebo a pergunta, percebo as formas variadas com que ela... E bem, é assim mesmo. Mas eu ontem pus na cabeça, eu não vou desviar deste meu objetivo. É uma decisão recente. Por acaso até foi, porque de facto é isto. Depois de 30 minutos entusiasmado, até eu me entusiasmei, quero dizer, com toda a sinceridade. Depois de 30 minutos de entusiasmo, pronto, e depois dá aquilo. Não acabou-se, para mim isso acabou. Nós estamos apostadíssimos nestas questões fundamentais. Deixa-me só tentar uma última que não é sobre o Pedro Nuno Santos. Parece haver uma viragem... Parece haver uma viragem à direita no país, tendo em conta os resultados das últimas eleições e as sondagens atuais. Já admitiu, dizendo que se assim for, o PCP será a força da resistência. Mas porquê é que o país virou à direita? A responsabilidade dos partidos de esquerda? Sabe que eu acho que há duas questões... Há duas formas de olhar para essa questão. Uma é a maioria política... que se expressa do ponto de vista eleitoral com a expressão na votação dos partidos de direita, que é muito significativa. É muito significativo. E isso não está, isso é o objetivo. Lá está, eu, quando procuro sustentar a minha intervenção em factos, esse é um facto e não há como. Depois há uma outra questão. É o que é que leva uma massa imensa de gente a votar em projetos, e eu acho que isto é que nos deve fazer refletir, em projetos que no fundamental aquilo que visam não é melhorar a vida, na nossa opinião, claro, não é melhorar a vida das pessoas. É aumentar ainda mais este rumo de exploração, de empobrecimento, de pressão sobre os salários, sobre as pensões. Isso é que acho que deve ser a grande interrogação que temos que fazer. E a conclusão a que eu chego, de forma simplista, precisávamos de mais um programa, mas devemos estar quase a acabar o tempo, digo eu, mas
Mas precisamos de mais um. Olha, Miguel, fica aqui o meu uma entrevista só sobre isso. Sim, porque não é comigo não, mas façam com alguém, com algum especialista. O que é que leva as pessoas a tomar essas opções? Eu acho que no fundamental é porque as pessoas estão justamente desiludidas, porque são anos e anos de promessas, anos e anos de proclamações. Também com o PCP? Também estão desiludidas com o PCP? Eu penso que talvez a maior desilusão que as pessoas tenham com o PCP tem a ver com o facto de considerarem que nós não fizemos, se calhar, tudo aquilo que precisamos ter feito para resistir, para avançar. E durante a geringonça, estamos, é o que eu digo, estamos profundamente empenhados em recuperar essa força, essa confiança e esse porto seguro que somos, de coerência. Paulo Raimundo, falamos sobre a situação na Ucrânia. Vamos tentar, até porque estamos de facto a ficar sem tempo, não fazer um debate sobre as causas do conflito, mas apontando para a frente. Mas ainda assim tenho que perguntar, no programa do PCP pode ler-se o seguinte: o PCP rejeita a perigosa estratégia belicista assente nas orientações dos Estados Unidos, da NATO e da União Europeia. Não falta aqui ninguém? Faltam tantos. Falta Israel. Aqui é sobre a questão o que está a acontecer na Ucrânia. Não falta aqui ninguém, não falta uma referência a alguém em particular. Não, eu sei que nestas entrevistas eu enfrento sempre três jornalistas, 5, os que forem muito bem preparados, isso não tenho nenhuma dúvida. Mas não se pode tirar essa frase do contexto em que ela está inserida. E ela fala, não é um problema apenas do conflito da Ucrânia. Ela fala a partir da ideia de uma política do ponto de vista de defesa e estabilidade do ponto de vista da defesa, do ponto de vista internacional, com incidência na Europa. E o que é que nós assistimos? Assistimos a um movimento, de facto, de alargamento, desde logo da NATO, e com consequências que não foram positivas. Mas porquê omitir o papel da Rússia? Acha que não temos algum problema em omitir o papel da Rússia? Então, o papel da Rússia é um papel que é evidente e que é claro. Desde logo, olha, vou aproveitar esta oportunidade. Mais uma vez, não vá ficar dúvidas no ar. O papel da Rússia é um papel de um Estado com o qual nós não só não acompanhamos como combatemos, as suas opções políticas, ideológicas e até económicas, de fundo, coisa que outros não fazem. É muita conversa, mas depois andaram lá ao beijamão. Mas pronto, adiante, isso é mesmo assim. É uma opção de um país que decidiu, a partir de um enquadramento, invadir outro país, entrar pelo território de outro país, que fez mal, condenamos essa decisão, e é uma situação que está criada, com a qual nós dissemos sempre 3 coisas. Primeiro, que elas não começou naquele dia. Segundo, tendo começado, não tem sido possível evitar, coisa que podia ter acontecido. O melhor que tínhamos a fazer era acabar rapidamente com ela, investir tudo para acabar com aquele conflito. E esse processo de tentar alcançar a paz, pelo menos a paz possível... Só um caminho para a paz, é a diplomacia, não há outro, não vale a pena. Nós achamos que é até o último russo, até o último ucraniano. Está à vista, o resultado dessa opção está à vista. Precisamente, a proposta de acordo de paz de Donald Trump prevê que a Rússia fique com a Crimeia e com outros territórios ucranianos ocupados. É uma boa forma de conseguir a paz? Desculpem, fez a forma até um bocadinho grosseira, mas nós estamos a falar de um homem que tem um projeto reacionário, pró-fascista, que é o Trump, e que ele está-se a barimbar para os ucranianos e para a Ucrânia. Deixa-me reformular a pergunta. Ele está a pensar num negócio. Aliás, nós já vimos falar em mais, desde que Trump tomou o poder, em terras raras do que aquilo que tínhamos ouvido. Deixa-me reformular então a pergunta para tirarmos a referência a Donald Trump. Admite que o processo pela paz na Ucrânia possa significar perda de território ucraniano? Não, o que eu admito... Ou cedência de território? Não, o que nós sabemos, nós temos uma posição de há muitos anos. Os senhores conhecem bem... que é uma coisa para nós é uma evidência. E não é de agora, não é de 2022, é de há muitos anos. Eu não consigo dizer que é desde sempre, porque são 104 anos e não é fácil, mas seguramente depois do 25 de Abril, de certeza. Que é, nós achamos que as fronteiras delineadas no pós-Segunda Guerra Mundial não devem ser redefinidas, alteradas. É claro que esta posição não teve em conta uma realidade que se passou a partir de 91, 92, com o desmoronamento da União Soviética. Criaram-se novas realidades. Mas mantemos esta posição. Isto é válido para a Ucrânia, é válido para a Jugoslávia, é válido para a Espanha, é válido inclusive para os acordos que foram decididos e nunca foram implementados quando definiu a delimitação do Estado de Israel e do futuro Estado da Palestina. O nosso princípio é esse. Já entendemos. Temos mesmo muito pouco tempo.
E portanto, ora, se este princípio é válido para todas as situações. Muito portanto, bem. Isso não é um Ali problema também. nosso. Não é um problema que nós... Não é um problema para nós esse. Muito rapidamente, gostava de perceber um bocadinho como é que o PCP olha para o papel do Ministério Público. Temos neste momento uma averiguação preventiva aberta num caso que diz respeito a Luís Montenegro, noutro que diz respeito a Pedro Nuno Santos. Sendo que o Ministério Público está a entrar na política? Eu acho é que o Ministério Público, podendo estar a desenvolver o trabalho e as competências que lhe estão atribuídas, também deve estar sob grande pressão. É só assim que eu posso. O que é que isso quer dizer? É assim, porque nós... Quer dizer... não havia nenhuma dificuldade em que, havendo questões, denúncias, o Ministério Público tem que atuar. É assim, qualquer um de nós está sujeito a haver uma denúncia sobre si próprio, o Ministério Público atuar sobre nós. Portanto, isto está tudo certo, está tudo normal, acho que é tudo normal. Depois, eu quando digo da pressão é porque estas coisas depois ganham uma dimensão que muitas vezes não a têm e que rapidamente nós transformamos atos, em alguns casos, atos ordinários no sentido não de ordinaríssimos, mas rotineiros, em grandes acontecimentos políticos que às vezes são... Pois... Certo. Não por culpa do Ministério Público, é isso no fundo? Não sei. Não estou a perceber bem. Eu quando acho que o Ministério Público está sob grande pressão, que significa que não deixa de passar ao lado do que se passa todos os dias na vida da nossa sociedade. Em 2024 surgiu nos jornais a notícia de que o Ministério Público estava a investigar um negócio imobiliário do PCP em Aveiro. Sabe qual é o caso? Haveria até suspeitas de financiamento partidário ilegal. Soube-se disto no começo de 2024. Tem alguma novidade desse processo? Não. Faz alguma ideia de como é que isso está? Não, olha, eu quando estava a dizer há pouco, qualquer um de nós está sempre sujeito, nem estava a lembrar disso. Mas olha, está aí um bom caso. Temos nenhuma dificuldade, pelo contrário, que se avance com o que houver para avançar. Se houver caso para avançar, que não fazemos nenhuma ideia sobre isso. Paulo Raimundo, muito obrigado por ter vindo a este Sob Escuta especial, eleições legislativas. Nós voltamos em breve com mais uma entrevista.